Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a entrevista à Manuela Moura Guedes, feita na SIC Notícias, onde ela explica como é que o antigo primeiro-ministro José Sócrates controlava o país com a ajuda do Partido Socialista. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. E a nossa convidada, a jornalista Manuela Moura Guedes. Manuela, boa tarde e obrigada por estar connosco aqui neste jornal. Eu queria começar por perguntar, tantos anos depois, 16 anos depois das suas primeiras investigações que supervisionou, enfim, e neutralizou, alguma vez pensou que isto fosse dar nisto, ou seja, que as suas investigações que iniciaram, no fundo, eram um bocado de pontapé de saída, tivessem dado nisto, mas tanto tempo depois, este tempo da justiça foi tanto tempo depois? Quando foi detido José Sócrates, confesso que fiquei contente, porque já não tinha esperança de que a investigação policial desse em alguma coisa judicial. Depois, confesso que demorou tanto tempo, mas não por culpa dos órgãos judiciais, da polícia, mas sim por culpa do próprio arguido, do próprio ex-primeiro-ministro. Acha que é só dele a culpa? Principalmente porque utiliza todos os meios de que a lei lhe faculta para ir protelando e atrasando o julgamento. José Sócrates utiliza de forma abusiva a lei. É sempre a forma de atuar do Partido Socialista, abusando da lei. Mas a forma como o processo foi construído, este mega processo, não teria sido mais eficaz, dividido em várias partes? Isso é uma questão antiga, não é? Provavelmente, mas é estranho. Eu continuo a achar que é estranho. Talvez, mas eu continuo a achar que é estranho, porque alguém que se diz inocente, quando quer provar que é inocente, quer ser julgado. E ele fez tudo até agora, e continua a fazer, para não provar essa inocência. Acha que ele, portanto, não quer ser julgado? Ele quer mostrar à sociedade que é inocente, mas lá no fundo ele sabe bem o que é. Daí andar a arrastar há imensos anos o processo para conseguir que seja prescrito. Não, continua a fazer este espetáculo, como se vê. À saída do tribunal, com os jornalistas, e lá dentro. Como nós temos assistido, pelaquilo que é divulgado na comunicação social, ele faz espetáculo lá dentro, porta-se terrivelmente, admiro a paciência daquele coletivo, das juízas, porta-se como até hoje eu não vi nenhum arguido e eu penso que ele tenta distrair a opinião pública daquilo que é essencial. Isso foi o que ele sempre fez na vida. Quem se lembra da governação dele sabe bem como é que ele foi. Foi sempre desviando as atenções do que era essencial, mostrando muita propaganda e, no final, levou-nos à bancarrota. Sempre se achou o dono disto tudo e ainda acha pela forma como se está a comportar dentro do tribunal. O que é triste é que, passados tantos anos, continua com a mesma estratégia e a enganar tanta gente à mesma. O que é que tem mais surpreendido neste julgamento, no comportamento dele? Estava à espera que fosse assim? Mostrasse esta resiliência? É que no fundo há aqui alguma resiliência. Ele não desiste de combater tudo e todos. E até os jornalistas... Sim, mas à maneira dele, não é? À maneira dele, com aqueles adjetivos que são próprios dele, não é? Que já nos habituámos, insultando toda a gente, chamando a atenção para tudo o que é interveniente e que o contesta e que faz a acusação e contestando sempre alguém que não está de acordo com ele. Sempre foi assim. Acusando-os de perseguição, normalmente perseguição pessoal. Eu sei, sabe, na pele. Era aí que eu queria chegar. Foi isso que sentiu lá atrás, em 2009? Sim, quando estava a fazer jornalismo. Aliás, a partir de um congresso do PS, senti que todo o PS estava organizado para fazer uma campanha contra o Jornal Nacional, na altura, e contra mim própria. A forma de atuar do Partido Socialista é mesmo essa.
Quem os enfrenta e faz perguntas para tentar saber a verdade, eles reagem e unem-se para destruir a vida de quem os enfrenta. Já o Jorge Coelho dizia: quem se mete com o PS, leva. E a Manuela Moura Guedes levou, e não foi pouco. Porque era eu que editava o jornal, era eu que o apresentava, portanto estava muito mais pessoalizado em mim. As notícias que fazia sobre de onde é que o ex-primeiro-ministro. De onde é que sentia que havia essa campanha? Que provas é que tinha que havia essa campanha? Como é que se sentia Era isso? notório. Era Mas notório conta-nos, porque há muitas pessoas que não se lembram. entrevistas que dava o ex-primeiro-ministro, em que me insultou publicamente, às coisas que dizia sobre as notícias, a tudo aquilo que saía. O que era... Ele acusou, desculpa lembrar-me, de fazer jornalismo travestido, foi esta a expressão, exatamente. Não foi? Isso até levou... um processo. Exato, isso levou a apresentar uma queixa por difamação. Sim. Processo. E porquê que desistiu da queixa? Desisti porque eu tinha ótimas testemunhas, o Dr. Paulo Portas, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, vários jornalistas séniores. Ele tinha por seu lado pessoas que detinham órgãos de soberania, só que eu tinha já um historial de decisões tomadas pelo Supremo que eram complicadas e que me deixavam adivinhar que a decisão já estava tomada. Não só pelo Supremo, como pelo Ministério Público, que nessa altura o Procurador-Geral era Pinto Monteiro e que não me deixou, inclusivamente, pôr um processo de atentado contra o Estado de Direito. Não a deixou? Não. Como assim? Não deixou porque nem sequer a queixa seguiu. Porque ele achou que não podia seguir por causa daquelas ditas escutas que foram anuladas. Mas o que está a dizer é que havia aqui alguma ligação perigosa com o Pinto Monteiro? Para quem não acompanhou, naqueles tempos a política é quase impensável hoje acreditarem que isso era possível. Infelizmente, foi isso possível e muito mais. A amizade entre Pinto Monteiro e José Sócrates era por mais evidente e nunca o esconderam. Na altura já se fazia tudo às claras, tal não era o controle que tinham sobre o país. Sempre houve, que eu, até ao fim dos meus dias, gostaria de saber porquê. Pinto Monteiro, mais a procuradora adjunta, Cândida Almeida, tentaram tudo e conseguiram para travar tudo o que dissesse respeito ao ex-primeiro-ministro. Deixa-me só recuar aqui um bocadinho que não percebi. A queixa foi retirada por si. Esta queixa de difamação retirou-a. A difamação retirou-a. Foi retirada por mim na véspera do julgamento. Mas estava convencida e disse, não, eu confesso que estava bastante em baixo e sabia que ir passar por tudo o que tinha passado e saber que a decisão estava tomada. Mas sabia que tinha razão, porque é que desistiu? Porque a decisão já estava tomada, de antemão, pelo Supremo. Porque eu tinha tido já decisões... Era uma percepção ou era mesmo uma certeza? Era praticamente a certeza. Eu, a um sábado, tive uma notícia divulgada por todos os órgãos de comunicação social sobre esse processo que estava errada e foi divulgada a um sábado dizendo que o meu processo tinha sido arquivado, divulgada pela Procuradoria-Geral da República no Supremo, quando aquilo era mentira. José Sócrates e o Partido Socialista quase conseguiram destruir a democracia. O poder deles na altura era tão grande que conseguiam controlar todas as instituições públicas em Portugal e muitas até privadas. Percebe? Havia um complô contra si? Não era propriamente um complô contra mim. Era uma defesa em relação, em relação ao primeiro-ministro. Faziam tudo para defender o primeiro-ministro. Isso sim, fosse eu ou fosse outra pessoa qualquer, não é
por ser eu. Era qualquer jornalista que fizesse aquilo que eu fiz. Associa, ainda hoje, tenho dito várias vezes, a sua saída do jornalismo ao caso de José Sócrates. Que provas é que tem? Não, infelizmente associam-me. Aliás, convidaram-me hoje para vir aqui. Não, mas já ouvi entrevistas suas em que diz, outra vez falar. Não vou. É porque a minha carreira, eu tenho 30 e tal anos de carreira e alguns casos complicados, muitos, atualmente é José Sócrates. E eu penso, bom, mas a própria Manuela já ouvi entrevistas dizer que associa a sua saída do jornalismo... A minha saída, é claro que sim. A José Sócrates, mas foi ele... Estávamos à beira das eleições, eu estava de férias, despedi-me dizendo, porque tive uma premonição, não descabida, como se viu, dizendo o dia em que voltaria, porque eu queria que isso acontecesse, que voltaria no dia 3 ou 4 de setembro, e uma semana antes, já com a promoção feita, com tudo feito, que eu gravei, com as peças todas feitas, na véspera, eu perguntei porque é que a promoção não foi para o ar. Então foi aí que me disseram que a administração tinha proibido o regresso do jornal. E o próprio administrador, mais o diretor de informação nessa altura, eu fazia parte da direção também, era subdiretora, disseram-me que era porque a administração não queria a administração espanhola. E como é que interpretou? Ou seja... Mas contaram-me mesmo. Não, mas como é que... Certo, mas como é que... E como é que se sabe que foi José Sócrates ou alguém ligado a ele? Porque me contaram. Porque me disseram que era sob pressão, um administrador fazia sob pressão do governo de José Sócrates. Um administrador português, que era José Sócrates, que fazia pressão. Havia empréstimos, havia... Repara uma coisa, muito mais do que a corrupção, que agora está a ser julgada, realmente o grave que se passou durante aquele tempo de José Sócrates foi a tentativa que houve de controle absoluto da sociedade portuguesa e em vários domínios, nos pilares que são essenciais da democracia. Houve uma tentativa de subversão, de inversão no domínio da justiça. Só para lembrar que António Costa era o ministro da Administração Interna do José Sócrates. Infelizmente, com tudo isto que foi feito e com todo o controle que o Partido Socialista tinha sobre o país, mesmo assim, António Costa conseguiu ganhar eleições e tornar-se primeiro-ministro durante 8 anos. É incrível. Já lhe falei, tinha a Procuradoria-Geral completamente controlada, parte do Supremo, da banca. Não nos esquecemos do que aconteceu com o banco privado, o Milênio, o BCP, com Armando Vara, depois a seguir com o próprio banco público, com as empresas, aquilo que aconteceu com a PT e com a comunicação social. A comunicação social estava praticamente toda dominada, tanto que pelo Primeiro-Ministro e pelo Governo. Tanto que nós... Tem provas do que está a dizer ou é mais uma vez uma percepção? Não é percepção. Eu tinha que fazer as notícias, mesmo dentro da minha redação, eu tinha que fazer as notícias sob completo segredo, porque durante o dia, naquela sexta-feira, ele ligava a alguns jornalistas para saber o que é que ia acontecer. Mas cabia aos jornalistas não lhe dizerem, não é? Os jornalistas, provavelmente ele tentou com outras não relações. Sabia. Só a minha equipa é que sabia. E alguns dos outros jornalistas... Então houve cedências dentro da sua redação? Havia na minha redação, como havia em todas. Exatamente. Porque é que é tão estranho? Porque é que com notícias e com provas disso, de que o Primeiro-Ministro
era corrupto. E nós metemos gravações áudio, gravações de vídeo, de pessoas a dizerem é corrupto. E nós demos dinheiro X. Ao menos houvesse alguma comunicação social que fizesse eco disto. Não faziam. No dia seguinte era curioso. Manuela, peço desculpa, vamos só parar aqui um segundo, porque eu acho que o seu microfone não está... Caiu em grandes condições, vamos tentar... Curioso. No momento, tira a mão no depósito foi no e momento... sair o microfone. Não sei se acontece às vezes. Estava-me a dizer, agora sim, ou não? eu acho que se ouviu, espero bem que sim, que não tínhamos perdido aqui o fio à meada. Eu estava a dizer que era curioso. Em todas as relações havia... eco de notícias sim. tão espantosas, com provas. Nós tínhamos documentos, tínhamos gravações, em que se dizia que o Primeiro-Ministro era corrupto. E a prova de que aquilo tudo era verdadeiro é que eu não tive um único processo, não tive um único direito de resposta, nunca. Portanto, se fosse errado, nós seríamos obrigados a direitos de resposta. O Primeiro-Ministro teria posto processos, nunca pôs. O que é triste é que, passados 10 anos, António Costa tentou fazer o mesmo, controlar a comunicação social, mas aí dando até dinheiro do Estado português na altura da Covid-19, não para ajudar a comunicação social, mas sim para que passassem notícias favoráveis ao governo e só as notícias que interessavam. Claro que António Costa teve um excelente professor. Ele também está a dizer é que as empresas de comunicação acabavam por ceder às pressões de José Sócrates. Acabou por dizer que isso era geral, não é? Não percebi. As empresas de comunicação, acabou por dizer isso, as empresas de comunicação... Sim. Acabavam por ceder. Não só a sua, mas como pelos vistos... Claro. É essa a ideia que tem. A empresa onde eu estava proibiu o jornal, censurou, extinguiu. Eu deixei de fazer aquilo de que tanto gostava. Eu, desde 2009, que não sou jornalista. Tem um trauma com o José Sócrates, com este caso? Com José Sócrates, não. Com este caso e com o que se envolveu para si. Com este caso, tenho uma mágoa grande que nunca irei deixar de ter. Sofri muito e se continuar a falar sobre isto, sou capaz é capaz de começar a correr uma lágrima, porque é uma coisa que eu não consigo ultrapassar. Porque imagine cortarem-lhe a carreira, uma carreira da qual tem paixão, e cortam-lhe a carreira simplesmente por razões políticas. Certo, percebo perfeitamente. E quando sabe que está a fazer aquilo que está certo. Mas entretanto vieram outros governos, vários... E a Manuela continua a não voltar ao jornalismo. Como é que é possível que a influência de Sócrates continue até hoje? Porque, sabe, eu cheguei à conclusão que Portugal precisa ainda muito de caminhar. Portugal, se não tiver a verdadeira liberdade de imprensa, não é, de facto, uma democracia à séria. Há tempos houve uns ingleses, uns produtores ingleses que me contactaram porque queriam fazer a minha história, um documentário. Porque estavam admirados, porque diziam como é que é possível um país da Europa ter um caso como este. Porque sem verdadeira liberdade de imprensa não pode haver democracia. Porque se as pessoas não forem informadas daquilo que acontece verdadeiramente, não podem escolher na hora de votar, porque não são informadas corretamente. Como é que podem fazer um juízo da governação, dos seus políticos, da gestão do país? Acho que isso concordamos todos. É verdade, concordamos todos, mas poucos o praticam. Basta ver os jornalistas de hoje em dia que têm todos uma opinião política, não transmitem os factos, mas adoram dar as suas opiniões e nota-se muito bem de que lado partidário é que estão. Certo. Claro. Mas a minha pergunta era, acha crível que o poder de José Sócrates tenha vindo até aos dias de hoje? Ou seja,
que tenham boicotado o seu regresso ao jornalismo? Todos os poderes não gosta de ser escrutinado. E eu, se calhar, sou... É pelo seu estilo? Mais truculento? Não a querem de volta? Um bocadinho direta, se calhar demais. Então não é só José Sócrates, serão todos os poderes não, se calhar tenho um estilo direto demais, sou capaz de ir direta aos assuntos e não ando em curvas. Não, eu não estou a dizer que todos os jornalistas não fazem o seu trabalho. Eu sou capaz de não escolher meio caminho, sou capaz de ir straight to the point. Mas há outros jornalistas que fazem o mesmo e estão no ativo. Ou acha que não? Que o jornalismo piorou bastante e que não há... O jornalismo é demasiado brando, acho eu, com as pessoas que têm responsabilidades. Todo o jornalismo que se faz? O jornalismo em geral. Em geral. Especialmente com o poder. Com o poder. É demasiado... E porquê que acha que isso aconteceu? Porque são uma classe mais jovem, mais Sabe precária, que o jornalismo menos passa uma fase muito complicada porque há falta de dinheiro. As redações são compostas, na sua maior parte, por estagiários que são contratados e depois vão-se embora quando acaba os estágios. Quando acabam os estágios, vem uma nova leva, eles são mandados para outra redação e andam assim. Vão fazer serviços que não deviam fazer. Ganham mal. Também ganham mal. Ganham muito mal. As pessoas acham que os jornalistas de televisão ganham muito bem, mas não ganham. Fazem pela vida, ou seja, sobrevivem, e isto é muito complicado. Pensar que arriscam a pele e que podem ficar sem sobrevivência é uma coisa que é para pensar duas vezes. É para pensar duas vezes. E as redações hoje em dia são compostas por gente muito nova. Basta ver quando se vê uma conferência de imprensa. E alguns mas quando se vê as conferências de imprensa, mesmo quando se vê quem está à volta de José Sócrates e lhe faz as perguntas, é quase só ele que fala. Quase ninguém lhe faz perguntas. Está a ser injusta. Acha que não têm sido feitas as perguntas que se deviam fazer? As perguntas. Ele aproveita para fazer como ele gosta de dizer, aliás, foi ele que introduziu a palavra, a narrativa. A narrativa que ele quer. José Sócrates adora esse palco, foi sempre assim. Ele vai para a televisão para dizer o que quer e não para responder aos jornalistas. E os jornalistas sabem muito bem disso e caem sempre na mesma conversa. Ele vai para ali e faz o seu teatro. E depois os jornalistas responderam uma vez calando-se. Eles não têm que se calar. Eles têm que lhe fazer as perguntas diretas. Que lhe perguntar, por exemplo, e continuar a perguntar todos os dias onde é que ele vai buscar o dinheiro. Para os recursos. Para os expedientes. Para os recursos, para todos aqueles expedientes, para os advogados que estão há anos. Não é qualquer um que consegue sustentar um processo destes. Tudo isto. E ir para a Europa, inclusivamente, queixar-se. Onde é que ele vai buscar o dinheiro? Não é com a herança da mãe, que é mentira. Nós investigámos já na altura a herança. Não existe herança nenhuma. A mãe, coitada, vivia com o dinheiro dele. Se foi feita uma investigação jornalística mostrando que era mentira, como é que a narrativa durante tantos anos, mesmo dentro dos jornalistas, é que ele teve uma herança e consegue ter um nível de vida elevado devido a essa herança? É incrível como é que a classe jornalística consegue fazer favores a um partido político a este nível. Depois queixam-se que estão em dificuldades. O jornalismo deve ser independente e não andar agarrado ao poder político como fizeram nos últimos 8 anos com o Partido Socialista e como se vê com José Sócrates.
Se eu tivesse de novo, não sei se chegou a ter alguma interação direta com José Sócrates. Não, tive uma vez um telefonema. Tive uma vez um telefonema, ainda ele era ministro do Ambiente, uma coisa indizível. Eu era chefe de redação e vieram-me pedir ajuda porque ele estava a proibir um convidado de ir ao jornal por causa dos resíduos. Uma coisa de Sesimbra, eu tenho uma vaga ideia, e ele dizia, não podem convidar, era um professor de Coimbra, e dizia, ele diz que nós não podemos convidar um professor de Coimbra, e eu tive que ir ao telefone e ele dizia, não podem convidar. E falou com ele diretamente? Dizia ao Sr. Ministro, nós convidamos quem nós quisermos, mas ele dizia que nós não podíamos convidar. Se eu tivesse, só para terminar, se eu tivesse hoje à sua frente para uma entrevista, como é que seria? O que é que lhe perguntaria? Começava por essa pergunta, não é? Onde é que vai buscar o dinheiro? E mais? Deve ter muita coisa para lhe perguntar. Tenho, mas confesso que já... Cansou? Não é uma personagem, não era a personagem que me dava mais interesse. A personagem é muito pobre, muito pobre. Mas ao mesmo tempo não admira a resiliência dele neste processo? Admirar alguém que destruiu um país é difícil. Caso não se lembrem, este senhor foi o que levou o país à bancarrota e destruiu a vida de tantos portugueses e destruiu o mesmo país. Ele não é resiliente, mas sim aproveitador da democracia em que vivemos. Está sozinho? Não, eu acho um pouco sozinho? maluco, percebe, psiquiatricamente. Acho um psicopata, quem diga sociopata, não é sociopata, ele é mesmo psicopata. Acho. Já perguntei a vários especialistas e é uma pessoa que tem problemas psiquiátricos. Mas demonstra ao mesmo tempo uma resiliência mental, porque continua a lutar e, de certa forma, sozinho, no sentido de politicamente sozinho, não é? E Raquel, essa jornalista, está chata. Está sempre a falar da resiliência de José Sócrates. Porquê? Quer transmitir uma imagem de José Sócrates de alguém bom e que fez algo de bom ao país? Parece que não percebeu nada daquilo que a Manuela Moura Guedes lhe esteve a explicar. Politicamente sozinho, mas olha, não está assim tão sozinho. Porque ainda há pessoas que acreditam nele, infelizmente. Pois não está assim tão sozinho, nem nunca esteve. Só para lembrar alguns membros do Partido Socialista que ainda hoje estão aí na ribalta e que estiveram ao lado dele até ao fim. António Costa, que foi Ministro da Administração Interna, José António Vieira da Silva, que foi Ministro da Segurança Social, Augusto Santos Silva foi Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Defesa, Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Ana Paula Vitorino, Manuel Heitor, Miguel Prata Roque e Pedro Nuno Santos. É triste com tudo isto que se passou como é que um país consegue ainda dar valor a estas pessoas, passados tantos anos, esquecendo todo o passado deles. Infelizmente, a comunicação social tem muita culpa nisso. Levou estas pessoas ao colo, promovendo-as como alguém de bem e fazendo esquecer tudo aquilo em que estiveram envolvidos. É uma vergonha. Infelizmente. De qualquer forma, também foi vítima, vamos do outro lado, dos prazos da justiça, do tempo que teve à espera da acusação. Estão a ver como pensa a comunicação social hoje em dia. Coitadinho do José Sócrates, que ainda por cima foi vítima daquilo que ele próprio está a fazer, abusar da justiça colocando recurso atrás de recurso. É uma vergonha a ideia que querem transmitir. O que é giro é que ainda há pouco estava-se a queixar da classe jornalística e não percebe aquilo que está a fazer. Ou por outra, percebe, mas é de propósito. Enfim, tudo isto... Foi vítima. Neste sentido. E aproveitando tudo aquilo que a lei... Sabe, agora é que deviam mudar o processo penal. Mas eu desconfio, é porque cada vez que mudam e fazem um pacto para a justiça, aproveitam sempre para arranjar novas regras que acabam por beneficiar políticos. Não diz mudar em que sentido? Mudar para que não haja. Obviamente é preciso arranjar e continuarem garantias dos arguidos. Mas isto é ridículo. Estas garantias todas, todos estes processos de quem tem dinheiro e consegue prolongar os processos desta forma... Com isso, o Partido Socialista e os outros amigos da esquerda nunca se preocuparam. Não percebem que quem tem dinheiro consegue arrastar a justiça até que os processos prescrevam e, assim, nunca são condenados.
Andam sempre com a propaganda a dizer que protegem os mais fracos, mas infelizmente estão preocupados em proteger os amigos e enterrar cada vez mais os mais fracos. Também é com a ilusão que transmitem aos mais fracos que eles vivem. É pena que as pessoas mais fracas não percebem que os partidos de esquerda é só para os enganar. Metem a cenoura à frente como nos burros. É uma coisa que eu acho que só em Portugal. Certo, quando eu há pouco te falava, referia vítima no sentido do tempo que demorou, desde que foi detida até depois de haver, de facto, uma acusação. Não é? Foi também um processo muito longo no tempo. Sim, é verdade. E também não foi uma situação muito justa. Mas também depois levou com aquele juiz benemérito, não é? Relembrar que esse juiz muito bonzinho para José Sócrates era o Ivo Rosa. Pena nunca ter sido investigada a ligação entre um e outro. O juiz que retirou quase todas as acusações, não é? Há, sim, uns casos estranhos na justiça. Muito bem, Manuela, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado, neste Jornal do Dia. Obrigada. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, como fica aqui bem demonstrado pela Manuela Moura Guedes, José Sócrates e o Partido Socialista sempre quiseram controlar tudo e todos no país e, infelizmente, muitas das pessoas que ajudaram José Sócrates a fazer isso foram políticos muito influentes nos últimos 10 anos. O principal foi António Costa, que foi primeiro-ministro e agora está na Comissão Europeia e dado como um excelente político. É triste como a comunicação social leva ao colo aqueles que gostam, fazendo esquecer tudo aquilo que foram. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.